amigos, estamos aqui essa noite novamente para continuar nossa aulinha, tá bom? Hoje nós vamos falar da avaliação inicial do trauma. Vamos começar aí o APH propriamente dito, tá? Vamos começar aí da avaliação inicial ao politrauma, segundo o suporte básico de vida. O objetivo dessa aula é reconhecer necessidades de proteção individual, definir a avaliação primária, conhecer os princípios da avaliação primária, identificar as prioridades no trauma, conhecer as principais abordagens no atendimento inicial traumatizado no suporte básico de vida. Okay? O uso de equipamentos de proteção individual é primordial, né? Então, na análise primária rápida, nós vamos fazer cena segura, né? Lembrando que no APH nós não atendemos a vítima na zona quente, a vítima tem que ser retirada da zona quente e trazida para a zona morna para que nós possamos atendê-la. Quem atua na zona quente é o pessoal do resgate, né, que tiram a vítima de lá e traz para nós. É comum, né, alguns profissionais do APH fazer os dois, tá? Mas mesmo que você faça os dois, você não vai tratar a vítima lá na zona quente, tá? Você vai pegar lá na zona quente, vai trazer para a zona morna e vai tratá-la aqui, tá? Então, se a cena, vamos tratá-la na cena segura. A cena está segura, aí sim. Vamos ver biossegurança. Vamos usar luvas, máscaras, óculos de proteção, as botas, aventais descartáveis, enfim, o boné de dia para nos proteger dos raios UV, ou seja, tudo quanto é proteção individual que lhe é de direito tem que usar, tá bom? A responsividade também faz parte, né? Biomecânica e cinemática do trauma, desculpe. Biomecânica é você imaginar mentalmente o acidente, né? O que aconteceu, ou seja, vamos supor que a pessoa bateu o carro de frente e quebrou o para-brisa com a cabeça, né? Ficou lá marcado lá em teia de aranha e o olho de boi, tá? Então, eu olhei aquele carro, do jeito que aquele carro ficou, eu sei que essa vítima bateu a cabeça e tem um provável traumatismo crânioencefálico. Isso é a biomecânica do trauma, tá bom? Definindo, né, a avaliação primária, a avaliação inicial ao trauma, ela é a abordagem inicial do paciente, identificando as lesões com risco de morte, realizando as manobras de reanimação de forma coordenada e de acordo com a competência técnica de cada equipe. Ou seja, o médico faz o que é competência do médico, o enfermeiro faz o que é competência do enfermeiro, o técnico faz o que é competência do técnico, o motorista socorrista faz o que é de competência dele, o bombeiro civil faz o que é de competência dele, nada além disso, tá bom? Um não entra na profissão do outro, tá? Para não exercer legalmente a profissão. Tá? Nós chegamos no local, nos deparamos com o trauma, né? Realizamos a avaliação primária completa, aquela a rápida, né? Que cena segura e biossegurança, biomecânica do trauma, responsividade, e realizamos a avaliação primária completa, X, A, B, C, D e E, né? Reanimamos isso, ou seja, se o X comprometido, usa o torniquete, se o A está comprometido, abro a via aérea e ofereço oxigênio, se o B está comprometido, faço curativo de 3 pontas, por exemplo, se o C está comprometido, faço reposição volêmica ou pressão direta no tórax, no tronco e na cabeça, né? Se o D está comprometido, vou aquecer a vítima, oferecer oxigênio ainda, né? No E, se estiver comprometido, eu vou aquecer a vítima, entendeu? Eu vou reanimando, tá? Porém, se minha vítima estiver estável, né? Se ela estiver lá com Glasgow maior do que 13, eu vou prosseguir para a avaliação secundária, aquela avaliação que é a entrevista, exame cefalopodálico e sinais vitais. Porém, isso é uma outra aula, tá? Porém, se ela não estiver estável, estiver instável, um Glasgow menor do que 13, inconsciente ou com algum sinal de deterioração, eu vou embarcá-la em VTR, lembrando que eu já reanimei, tá? Eu vou embarcá-la em VTR, embarcar na minha viatura, chamar apoio se necessário e vou deslocá-la para o tratamento definitivo no sistema médico de emergência, serviço médico de emergência, tá bom? A avaliação primária ela é feita assim, é completa, tá? Tem que ser dessa forma, né? Cena segura, biossegurança, biomecânica do trauma, responsividade, aí eu vou para o X. X são as hemorragias de sanguinância de extremidades.
Tratei o X, vou para o A, vias aéreas com proteção da coluna cervical, segundo o novo protocolo de restrição de movimento da coluna. B, ventilação e oxigenação adequada. C, circulação com controle de hemorragia. D, estado neurológico, ver lá o Glasgow, né? Vou ver a reação pupilar, ver condições pupilares, né? E o E, exposição da minha temperatura. Vamos ver como que é cada um deles até aqui, né? X, a hemorragia sanguinante ela requer o controle de sangramento externo grave, ou seja, de extremidades, mas de membros, né? Na pesquisa primária de um paciente traumatizado, com risco iminente de vida e hemorragia externa, esta deve ser imediatamente gerenciada. Se a hemorragia externa e sanguinante estiver presente, deve ser controlada antes mesmo da via aérea ser aberta. Tá? Ou simultaneamente, vamos supor que nós estamos com a equipe completa, eu, meu condutor, tá? Aí eu vou para o torniquete, meu condutor vai para a via aérea ou vice-versa, tá bom? Mas se estiver sozinho, deixa lá ele sem respirar e faz o torniquete, depois você volta para gerenciar a via aérea, tá bom? Então é assim. Ou realização de outras intervenções, como mobilização da coluna cervical. Esse tipo de sangramento envolve tipicamente sangramento arterial de uma extremidade ou membro, né, ou membro inferior, ou membro superior, ou braço, antebraço, ou perna, ou coxa, ou até mesmo junção, né, que é o quadril ou o ombro, tá bom? E também pode ocorrer no couro cabeludo, também couro cabeludo de criança sangra, que é uma beleza, né? E pode ser, mas aí não tem como você usar torniquete, aí no caso é pressão, tá bom? Ou até mesmo em outros locais. Tá? A hemorragia arterial sanguinante de uma extremidade, ela é melhor administrada se imediatamente colocando um torniquete. Olha só, o que diz o PHTLS nona edição. Esse texto ele é tirado na íntegra do PHTLS nona edição, tá bom? Então, o torniquete ele voltou para sangramento extenso de difícil controle como primeira opção. Então, se o sangramento eu ver que é difícil controle, tudo que está dizendo assim, está dizendo aqui é isso, que ele é a primeira opção no sangramento de extremidade de difícil controle. Posso usar os curativos hemostáticos? Posso até usar. Posso usar bandagem israelense? Posso até usar. Mas, se durante os 3 primeiros minutos eu não conseguir controlar essa hemorragia, eu tenho que usar o torniquete, tá bom? É isso que tudo isso quer fazer aqui. Eu vou colocar para vocês em PDF, depois vocês leem, tá bom? E o controle da hemorragia externa é identificado e controlado na pesquisa primária, no X, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A hemorragia grave, se não controlada o mais rápido possível, tem potencial para o paciente evoluir para a morte, né? Evidentemente, dramaticamente, é muito rápido ele evoluir para a morte se você não controlar uma hemorragia exsanguinante de extremidades, tá ok? Então nós vamos ver aqui os 3 tipos de hemorragia externa, tá? São as capilares, as venosas e as arteriais. Primeiro, o sangramento capilar. Esse é o sangramento mais tranquilo, né? Causado por escoriação, por ferimento de abrasão. Geralmente ele não ameaça a vida. Tá? E muitas vezes quando a gente chega no local para socorrer, já até estancou o sangramento. Esse aí com uma pressão direta, um curativo compressivo resolve. O segundo é o sangramento venoso. O sangramento venoso é uma laceração de uma veia, tá bom? Que leva a um fluxo constante, né? O sangue ele fica fluindo constantemente, né? Um vermelho vivo, um vermelho escuro, um vermelho da cor vinho, né? Da ferida. Esse tipo de sangramento também é controlável com pressão direta, geralmente, e raramente ele leva ameaça à vida, a não ser que fique muito tempo sangrando ou se o calibre do vaso for muito grande, tá bom? Agora, esse sim, o sangramento arterial é causado por uma lesão que lacera ou rompe a artéria. Tá? Esse tipo de perda de sangue é importante e de muito difícil controle. Tá? E geralmente é caracterizado por jorrar o sangue cor vermelho vivo. O sangue arterial pode também apresentar-se como um sangue que escorre rapidamente, escorre e para, né? Porque ele só vai espirrar em artéria superficial. Se a artéria for mais profunda, ele vai escorrer, tá bom? E esse é o típico curativo de uso do torniquete. O venoso você pode até tentar controlar com curativo hemostático, com curativo bandagem israelense, com gaze, tá? Mas o sangramento arterial, não devemos perder muito tempo com isso, tentando controlar de outras formas, não. Lance mão do torniquete
e vamos para a continuidade da avaliação, tá bom? O controle rápido de um sangramento é um dos mais importantes objetivos nos cuidados de um paciente traumatizado. O levantamento primário não pode avançar, eu não posso ir para o A, sair do X e ir para o A antes de resolver o X. Aliás, em todo atendimento primário eu não posso sair do X e ir para o A sem resolver, e do A para o B sem resolver o A, do B para o C sem resolver o B, eu não posso, eu tenho que ficar ali até resolver, tá bom? E a hemorragia deve ser controlada das seguintes maneiras, tá bom? Hemorragia venosa e hemorragia capilar, com pressão direta, tá bom? É um nome que se indica, é um nome que dá aqui, ó, e é o que está aparecendo aqui, ó. Pressão direta sobre o ponto, né? Oh, Jesus, né? Deixa eu apresentar aqui. Acho que melhorou, né? Vamos lá? Tá ótimo. Oh, Jesus. Calma lá. Aí, opção de ponteiro, caneta, ok. Pressão direta sobre o ponto, né? Pressão direta sobre o ferimento sem gás e sem nada, pressão direta sobre o ferimento com gás e um curativo compressivo, tá bom? Nós podemos tentar, ó, por 3 a 10 minutos. 10 minutos é muita coisa, tá? No APH é muita coisa. Então, por 3 minutos, no máximo estourando, eu diria por 30 segundos. Tá? Não conseguiu conter essa hemorragia? Torniquete, tá bom? Sangramento grave em localização juncional, que é lá no quadril ou no ombro, né? Esses sangramentos são muito difíceis de controle também. Então, o que nos diz? Nós temos 3 tipos de torniquete comercial juncional. São torniquetes estáticos, né? Torniquetes usados pelo exército norte-americano, pessoal da OTAN, né? Que é assim, ó, que é o torniquete grampo pronto para combate, que é o CROC, ferramenta de tratamento de emergência juncional, JETT, e o SAN, né, que chama Juncional Tourniquet, né, que é o SJT, é o mais usado, inclusive eu já vi alguns aqui no Brasil desse aqui. Os outros 2 eu confesso que eu nunca vi, tá bom? O SAN, ou SJTT, ou o SJT é esse aqui, ó, né? Ele é uma cinta larga, com 2 borrachas pneumáticas, aqui e uma aqui atrás. Então, na mão do operador aqui tem uma pera como de um manguito, ele vai inflar, e conforme infla vai comprimindo, apertando o abdômen, a pelve, tá bom? Nesse caso, se for um ferimento aberto, nós temos que usar o torniquete juncional, tá? E usar também uma bandagem do tipo hemostática, né? Uma gase, um campo, alguma coisa, fazer pressão direta. Então, nesse caso, eu faço uma pressão direta no ferimento e uso o torniquete juncional, tá bom? Nesse caso aí. Tá? Os torniquetes já são mais tranquilinhos, olha lá, tá? Então, o torniquete ele tem sido frequentemente descrito lá no passado como técnica de último recurso. Tá? Mas as experiências militares no Afeganistão, no Iraque, além dos ortopedistas cirurgiões, né, que garroteiam lá no momento da cirurgia, levou o povo lá do PHTLS a reconsiderar essa abordagem. Tá? Então, o torniquete voltou como primeira escolha, só com algumas mudançazinhas na regra de uso. Eu tenho que usar o torniquete comercial, né, o torniquete comprado, que é de mínimo 4 centímetros de largura, tá bom? Uma vez instalado o torniquete, eu não tiro mais, ele vai ficar por até 2 horas na vítima, não tem mais aquele negócio de ficar afrouxando. Vou colocar a data e a hora, e eu vou colocar o mais proximal possível, ou seja, se o ferimento for no pulso, eu vou colocar lá perto da axila, tá bom? Apertei, controlei todo o sangramento, anotei a hora e não largo mais, levo a vítima para o hospital, tá bom? Então, esse é o fim do nosso torniquete. Vamos lá, vias aéreas, né? Qualquer dúvida, pessoal, amanhã eu vou estar, hoje eu ainda vou estar no Zap com vocês, tá bom? Garantir a via aérea, pérvia, e a proteção da coluna cervical, se restrição de movimento de coluna for necessário, tá bom? A via aérea com proteção da coluna cervical é assim, ó. Via aérea com sinais de obstrução. Quais são esses sinais? Alteração da voz, sons anormais, sons ruidosos, queimadura na orofaringe, né? Causas da obstrução. A primeira na vítima inconsciente, queda da base da língua, corpo estranho, né, no trauma, dente, prótese, alimento, pedaço de mandíbula, pedaço de músculo, né? Trauma de laringe, fratura ou esmagamento da traqueia, né? Trauma de face,
com a pessoa broncoaspira, aspira pedaço de dente, essas coisas, né? E queimadura da orofaringe, tá bom? Continuando. A abordagem na proteção, primeiro eu vou proteger a coluna manualmente, se necessário, né? Depois eu vou aspirar as secreções, olha só, eu vou usar sempre sonda de ponta rígida, aspirar com cânulas rígidas, nunca maleáveis. Por quê? Porque as maleáveis, se eu tiver trauma de base de crânio, pode ser que consiga entrar lá na cavidade craniana e danificar mais ainda o cérebro, tá bom? O encéfalo. Elevação do mento, olha só, é a segunda, né? Eu vou elevar o mento, ó. Hoje não se usa mais essa técnica, tá? De colocar a mão dentro da boca da vítima, né? Eu vou segurar só pelo queixo. Essa é a técnica da chin lift, elevação do mento, tá? Vou levar a cabeça para trás, estendendo ela e abrindo a boca, tá bom? Dessa forma assim. Essa aqui é a elevação do mento, tá? Só uso isso daí na causa de vítima clínica. Na vítima de trauma eu vou usar essa aqui, ó, elevação da mandíbula, ó. Eu vou colocar os 2 polegares no zigomático e vou empurrar a mandíbula para baixo com o indicador, tá bom? Essa é chamada jaw thrust. Essa é chamada chin lift e essa é chamada jaw thrust. Chin lift no caso clínico, jaw thrust no caso de trauma ou desconhecido. Vou colocar uma cânula de Guedel, olha lá, no adulto eu coloco ela ao contrário. Quando ela chegar perto do céu da boca eu viro e ela vai se posicionar, tá bom? Como é que eu faço a aferição? O tamanho da cânula deve ir da ponta do lobo da orelha até a comissura labial, né? Até a pontinha da boca aqui, até o cantinho da boca, tá bom? Essa é a maneira com que eu vou medir, né? Que eu vou aferir o tamanho dela, ok? Na criança eu vou passar direto, tá? No adulto eu enfio ao contrário e viro. Na criança eu introduzo direto, tá? E a retirada de corpo estranho na boca, tá bom? Bom, B, boa ventilação. Como que eu vou garantir uma ventilação e oxigenação adequada? Sinais de ventilação e oxigenação inadequada são frequência respiratória adequada, a gente viu lá nos sinais vitais, né? O que é taquipneia, agitação e confusão mental, saturação de oxigênio abaixo de 90%, instabilidade de caixa torácica e ferimentos torácicos, tá? Ainda as causas dessa ventilação são contusão pulmonar, machucado no pulmão, pneumotórax, acúmulo de ar na caixa torácica, fratura de múltiplos arcos costais e o hemotórax. Fratura de múltiplos arcos costais vai fazer a respiração paradoxal. E hemotórax, olha só que interessante, pneumotórax, ar na cavidade torácica, né? Hemotórax, sangue na cavidade torácica, tá bom? Os dois são meio que iguais, né? Mas com muita diferença. Vamos lá, como é que o que é uma causa de ventilação inadequada causada pelo pneumotórax? Olha só, é o acúmulo de ar na cavidade torácica. Olha só, empurra todo o mediastino para o outro lado e desvia a traqueia. A traqueia que devia estar bem no meio aqui, ó, fica desviada para o lado contralateral, né? Então empurra tudo para o lado. Como é que eu resolvo isso? Acionando o meu suporte avançado para o médico vir ao local e fazendo uma descompressão torácica através de um dreno, tá bom? Esse daqui é o pneumotórax, tá bom? Vamos ver o outro. Fratura de múltiplos arcos costais, ó, tá? Então, tá vendo? Quebrou isso aqui, provavelmente vai fazer faz esse, ó, tá? Essa fratura faz esse aqui, tá? Faz o pneumotórax. E a respiração fica paradoxal, conforme ele inspira um lado sobe, o outro desce, o outro sobe, esse desce, a respiração fica assim, tá bom? Eu vou mandar um vídeo para vocês como é que é uma respiração paradoxal. E o hemotórax, que é a mesma, a mecânica é quase a mesma do pneu, né? Só que enche a cavidade torácica de ar, comprimindo o pulmão e não deixando ele trabalhar. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Enche de ar aqui, ó, comprime o pulmão e ele não consegue se expandir, tá? Levando a pessoa a uma insuficiência respiratória grave, tá bom? Olha aí, qual que é a abordagem? Primeiro eu vou oferecer oxigênio suplementar. E se o ferimento for aberto, se o pneumotórax for aberto, eu vou fazer esse curativo aqui, ó. Curativo de 3 pontas, tá bom? Deixando o curativo valvulado, que chama, tá? Deixando uma parte aberta para que possa haver aí, a hora que eu inspirar,
o ar de fora não entrar, e a hora que eu expirar, o pulmão empurrar o ar que está lá dentro para fora através dessa válvula, corrigindo aí o pneumotórax aberto. O pneumotórax hipertensivo ou pneumotórax fechado, só o médico, tá bom? Ele tem que colocar um gelco aí 14 na linha M clavicular, no segundo espaço costal, furar ali para descomprimir, tá bom? C. Avaliar a perfusão tecidual ou circulação, tá? O que nós avaliamos aí? Alteração de pulso, alteração de pele, a perfusão e hemorragia externa, o famoso PPPH, tá bom? As causas de problemas na circulação no APH é hemorragia interna e externa, lesão medular, alteração da função cardíaca por tamponamento ou infarto aí no clínico e alteração da permeabilidade dos vasos por infecção. Essas são as causas dos choques, tá? Tá vendo aqui, ó, choque hipovolêmico, choque neurogênico, choque cardiogênico, choque distributivo. São os choques que nós vamos ter uma aula própria para isso, tá bom? A abordagem nossa na PH, a primeira é controlar as hemorragias externas, de tronco, né? Porque a de membro nós já controlamos lá no X, tá? Acesso venoso periférico, 2 de grosso calibre, gel 14. Um em cada membro, ou onde você conseguir pegar, e reposição volêmica de até 2.000 ml no adulto. Na criança tem uma formulazinha, que é 20 ml quilo peso, tá bom? Iniciar a infusão de cristalóides. Nossa, professor, o que é cristalóides? Cristalóides são o soro, tá? Soro fisiológico ou solução de Ringer com lactato de sódio, se tiver no protocolo, tá bom? Avaliar o abdômen e pelve e ver sinais de sangramento. Se sinal de choque é evidente, choque iminente, acionar avançada para o médico tomar as atitudes, tá bom? Ou levar o mais rápido possível para um estado de referência. De estado neurológico, ou disfunção neurológica. É por isso que a gente fala estado neurológico, mas o D significa disfunção neurológica, tá bom? Por isso D. Sinais neurológicos de alteração do nível de consciência e o diâmetro da reação pupilar. Como é que eu vejo a alteração do nível de consciência? Primeiro aqui inverteu, né? Nós vamos ver o estado pupilar. Olha essa pupila e olha aquela para você ver o tamanho. Essa eu consideraria de tamanho normal e essa aqui, ó, midriática, dilatada, tá vendo? O nome que se dá a isso é anisocoria. Quando as duas estão do mesmo tamanho, o nome que se dá é isocoria, tá? Então, quando está diferente, ou seja, há lesão cerebral, né? Quando está diferente assim, há uma lesão cerebral, tá? Bom, então há uma disfunção neurológica. Então, assim, chama-se anisocoria. Quando está igual, nós vamos ver um outro parâmetro que é, você vai ver a reação pupilar, que consiste em você colocar uma lanterninha leitosa, tá, na pupila da pessoa e ver se ela reage ou não à luz. Se ela reagir à luz, perfeito. Se ela não reagir ou reagir muito lentamente, há um problema neurológico, há um trauma no encéfalo aí, tá bom? Okay. Então, as causas da disfunção neurológica, olha lá, trauma direto no cérebro, ou seja, traumatismo crânioencefálico, hemorragia intracraniana, tanto por trauma quanto por doença AVE, né, por acidente vascular encefálico, oxigenação e perfusão tecidual inadequada, por hemorragia em outra parte do corpo, tá? Diminui, né, a hemorragia. O que ela faz? Não deixa o sangue chegar até o cérebro, levando oxigênio e levando nutrientes, o cérebro acaba sofrendo. Intoxicações por álcool e droga e por distúrbio metabólico. O mais comum do distúrbio metabólico é a hipoglicemia, tá bom? Vamos lá. Qual que é a abordagem? Primeiro eu vou garantir a permeabilidade de vias aéreas, vou administrar oxigênio, vou gerenciar as hemorragias, tá? Porque tudo isso leva a disfunção neurológica, tá? Vou ministrar oxigênio suplementar, porque vamos supor que ele teve uma hemorragia. O pouco oxigênio que chega no cérebro tem que chegar com qualidade, então eu vou dar oxigênio para essa vítima. Vou monitorar a glicemia capilar, como eu disse, uma das causas mais comuns da disfunção neurológica é a hipoglicemia. A hiperglicemia não mata na hora, mata lá na frente, mas a hipo mata porque a glicose é fonte de energia para o cérebro. Se eu não tiver glicose, o cérebro começa a sofrer, tá bom? Olha aí, ó. Essa é a escala de coma Glasgow, tá? Então
assim, o seu José da Silva sofreu uma queda. Eu chego no local, faço toda a avaliação primária, X, A, B, C, e chego no D. Aí eu vou perguntar, seu José da Silva, o senhor consegue abrir para mim? Se ele abrir o olho espontaneamente, eu vou pontuar lá 4. Olha, a abertura ocular no Glasgow dele está 4, porque quando eu cheguei ele estava com o olho aberto, estava me acompanhando, para onde eu ia ele olhava. Tá? Aí eu pergunto para ele, como é que é seu nome? Ele vai falar José da Silva. O que aconteceu, seu José? Eu tropecei, torci o pé aqui, caí. Se eu consegue colocar a mão onde está doendo, ele leva a mão lá no joelho direito. Então, olha só, ele está orientado e conversando comigo, coloquei 5. E aí eu já matei também a resposta motora. Quando eu falei para ele, se eu consegue colocar a mão aonde está doendo, ele pôs. Então ele obedeceu o meu comando. Então ele está com um Glasgow de 4, mais 5, mais 6. Então ele tem um Glasgow de 15. Porém, eu pego minha lanterninha e coloco lá no olho dele. Aí eu coloco lá no olho dele, só uma pupila reage à luz, a outra não, ele fica anisocórico, não é? Porque se uma reagiu e a outra ficou normal, além de não reagir, ele ficou anisocórico. Então, desses 15 eu vou tirar um parâmetro, ele vai ficar com Glasgow 14. E eu vou regular para o meu médico, ok? E vou falar para ele que ele está com possível trauma de crânio. Aí eu olho lá, foi uma quedinha de nada, tá lá com um hematoma subgaleal na cabeça. Deu para entender? Então é assim, a escala de Coma-Glasgow é muito importante para avaliar TCE, tá? E para avaliar o nível de consciência também, tá bom? Espero que tenha dado para entender, mas depois a gente discute mais isso, tá certo? E o E, que é a exposição da nossa vítima, tá? Então, eu fiz tudo, tá? O E é a preparação para análise secundária. Então eu vou ver lá onde ela tem as lesões, a minha vítima, e vou expor. Porém, tem uns pontos aí que nós devemos discutir. A exposição ela nunca deve ser completa, tá? Eu devo expor somente o quê? Eu devo expor a área lesada, somente a área lesada. Eu não vou expor intimidade de ninguém sem necessidade, por quê? Porque eu devo respeitar o natural pudor de cada um, tá bom? Eu só vou abrir ou expor região de períneo, região de mama, se for estritamente necessário, embarcado na minha VTR e ela já coberta com a manta laminada, tá certo? Então é assim que ela deve estar, ok? Aí se for necessário, eu vou colocar lá, vou expor, vou tratar até uma hemorragia de períneo, tem uma hemorragia, se o acidente cortou, fez uma laceração na mama, eu preciso controlar uma hemorragia, mas eu vou fazer isso dentro da minha viatura, tá bom? A menos que seja estritamente necessário, ainda assim eu tenho que tentar preservar o natural pudor de cada um, seja criança, jovem, adulto, mulher, homem, não importa, tá bom? Então a gente aprendeu aí a garantir a proteção individual e coletiva, definimos a avaliação primária, fizemos o reconhecimento das alterações que colocam em risco de morte iminente a nossa vítima e abordamos inicialmente o politraumatizado, ok? Dúvidas eu vou responder amanhã pelo WhatsApp, tá bom? Na hora da aula, tá bom? Boa noite, beijo.